Olá, meus amigos. Esta semana vamos estudar em O Livro dos Espíritos, relações simpáticas e antipáticas entre os espíritos e metades eternas. Questão 291. Além da simpatia geral, determinada pelas semelhanças, há afeições particulares entre os espíritos? Sim, como entre os homens, mas esses liames podem ser mais fortalecidos quando não há ausência de paixão no retorno do espírito ao mundo espiritual. Questão 292. Há aversões entre os espíritos? A aversão existe entre os espíritos impuros, e são esses espíritos que tentam nos conduzir às inimizades e às dissensões aqui na Terra. Questão 293. Dois seres que foram inimigos na Terra conservarão os seus ressentimentos no mundo dos espíritos? Não, compreenderão a fragilidade desses sentimentos e, à medida em que reconhecem aquilo que é de valor espiritual, acabam por se corrigirem desse sentimento. Mas entre os espíritos impuros, isso pode permanecer por um determinado tempo, até que chegue a eles o esclarecimento e o entendimento a respeito. Questão 294. A lembrança das más ações que dois homens cometeram um contra o outro é obstáculo à sua simpatia? Sim, e ela leva ao distanciamento entre si. Questão 295. Que sentimento experimentam após a morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Se são bons, eles perdoam de acordo com o nosso arrependimento. No entanto, se são maus, eles podem até mesmo nos perseguir, e isso até mesmo nas vidas à frente, como uma punição pelo mal procedido por nós. Questão 296. As afeições dos espíritos são suscetíveis de alteração? À medida em que o espírito se purifica, não há alteração, porque o amor, uma vez estabelecido, ele não se degrada. Questão 297. A afeição que dois seres mantiveram na Terra prossegue sempre no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida, dizem os espíritos, principalmente se ela se estabelece em cima da simpatia. No entanto, se a causa é material, física, ela se dissipa com o tempo. Questão 298. As almas que se devem unir estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a qual algum dia se unirá fatalmente? Meus caros amigos, leiamos na íntegra a resposta dos benfeitores espirituais a esta questão. Não existe união particular entre duas almas. A união existe entre os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a ordem que ocupam, a perfeição que adquirem. Quanto mais perfeitos, mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade completa. Questão 299. Em que sentido se deve entender a palavra metade de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? A expressão é inexata, pois que se fosse realidade, um espírito, quando separado do outro, ele não seria uma individualidade completa. Questão número 300. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, quando reunidos, ficarão assim pela eternidade ou podem separar-se e unir-se a outros espíritos? Todos os espíritos que já atingiram a perfeição são unidos entre si. Questão 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? A simpatia que atrai um espírito para outro é resultante da concordância, do entendimento, dos instintos e do comportamento um do outro. Questão 302. A afinidade necessária para a simpatia perfeita consiste apenas na semelhança dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Somente na igualdade dos graus evolutivos, ou seja,
À medida em que se evolui, se adequa um ao outro, se afinizam um ao outro. Questão 303. Os espíritos que hoje não são simpáticos podem sê-lo mais tarde? Sim, todos o serão. Ou seja, queridos amigos, a questão da afinidade, a questão do entendimento é uma fatalidade diante da lei de Deus. Questão 303A. Dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-lo? Certamente, se um deles é preguiçoso, afirmam os benfeitores espirituais. Pensemos nisso.